Olá, gostaríamos de gravar esse vídeo comentando uma frase de Apocalipse capítulo 2, verso 1. Capítulo 2 do Apocalipse, ele está iniciando a narrativa das 7 igrejas. Existe uma característica assim que predomina nas igrejas, que é a apresentação. Sempre Jesus, né, ele vai se apresentar com algumas características que são relevantes, né, para o período daquela carta, né? E a igreja de Éfeso, que é uma representação ali do período da igreja do primeiro século, Deus se apresenta para ela, né, Jesus, com uma das características que eu gostaria de comentar, que é anda no meio dos 7 candeeiros. Ali já houve no capítulo anterior uma ideia de que os candeeiros são as igrejas, então a frase ela é Jesus, Deus anda no meio da igreja. Por que essa frase ela é extremamente importante? Era extremamente importante no primeiro século e é extremamente importante para nós. Temos que relembrar, né, alguns fatos relacionados à história do povo de Israel. Logo após a saída do povo de Israel do Egito, Moisés recebe de Deus orientação, ele registra, né, em Êxodo, capítulo 25, verso 8, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vós. Então Deus, ele faz essa solicitação de querer habitar no meio do povo, e a possibilidade dele habitar se dava através da construção de um santuário. A tenda foi feita, né, primeiro, e posteriormente o santuário, e ali era o local da habitação de Deus. O povo de Israel, depois de já estabelecido ali na terra, né, cada tribo já dentro do seu território, ali na terra prometida, né, na terra de Israel ali, cada tribo, eles iam até os locais, né, por último Jerusalém, para adorar a Deus ali, né. Gastava-se cerca de 30 dias do seu tempo, do seu ano, né, em peregrinações indo adorar lá. O Salmo 122, né, diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Este era um cântico que o povo, nas suas peregrinações, ia cantando da sua alegria, porque tinha chegado o momento de ir até a casa do Senhor. Nós temos no capítulo 22 do livro de Josué, um pouquinho ali depois da conquista, né, dentro daquilo que eles conquistaram da terra, e agora os exércitos estavam voltando para suas localidades. Por opção, 2,5 tribos tinham ficado aqui no Jordão, né? Eles estavam chegando na terra prometida, não tinham ainda passado o Jordão e conquistaram uma faixa de terra ali, e 2,5 tribos manifestaram diante de Moisés o desejo de tornar aquela terra sua herança. Entraram num acordo e foi decidido que assim seria. Depois que Josué terminou e dispensa os exércitos para que cada um volte às suas localidades, chega ao ouvido das tribos que estavam do outro lado do Jordão que os seus irmãos tinham construído um altar, e eles organizam-se até os seus exércitos e vão preparados para a guerra, para verificar isso. Chegam lá questionando: vocês estão abandonando a Deus, construindo aqui um altar paralelo para adorar? Há ali todo um esclarecimento e percebe-se que não era uma tentativa de adoração paralela, mas o texto ele evidencia que eles tinham esta compreensão de que a adoração deveria ser algo centralizado no local onde Deus especificou, que não poderia dividir um pouco aqui e um pouco ali, não. Estava ali centralizado. No capítulo 6 de Crônicas e no início do 7, segundo a Crônicas, nós vemos também isso. Salomão ele está tanto esboçando este conhecimento dessa centralidade da adoração, como está reforçando. E ele vai descrever diversas situações em que o povo ele possa estar envolvido, e voltando-se para aquele local, Deus os ouviria, os livraria. Menciona também os estrangeiros que poderiam ser atraídos também para este Deus que tem a sua adoração centralizada em Jerusalém. Reforça-se essa ideia também em Isaías, quando Isaías ele vai dizer que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Jesus também faz uso dessas palavras. Então fica evidente que Jerusalém deveria, o local do santuário, né, primeiro da tenda, depois do santuário, deveria ser um local onde estaria ali centralizado a adoração do verdadeiro Deus, tanto para a totalidade do povo de Israel como para todas as nações, né, conforme disse Isaías, Jesus, Salomão na sua oração. Né, os propósitos que Deus já tinha quando chama Abraão, de ser obediente, todas as nações poderiam se cumprir. Então a gente vê a importância desta adoração centralizada em Jerusalém. Daniel ele faz demonstração disso também no seu capítulo 6, quando
por questão daquela armadilha que seus inimigos armam, onde ninguém poderia apresentar a adoração a não ser ao rei. E Daniel, conforme o seu costume, ele vai até o seu quarto, abre a janela em direção a Jerusalém. E o que ele está fazendo com isso? Ele está fazendo este reconhecimento que lá era o local onde estava centralizado ali a adoração ao verdadeiro Deus. Agora Jesus ele vai trazer para nós, podemos perceber em 3 momentos, citações ou situações onde está relacionado com Jesus, onde surgiria uma alteração neste processo. Primeiro, no capítulo 4 de João, ele tem um diálogo com a mulher samaritana, e no meio do diálogo ela faz um reconhecimento: tu és profeta. Daí, reconhecendo que Jesus é profeta, ela traz à tona uma questão que envolvia ali já algumas dezenas, centenas de anos, os samaritanos e os judeus, quanto ao local de adoração, porque os samaritanos adoravam ali no Monte Gerizim e o povo judeu em Jerusalém. Daí Jesus ele diz palavras que são extremamente importantes. Ele vai dizer assim que é chegado o tempo, já chegou o tempo, né, em que nem aqui e nem ali, mas todos os verdadeiros adoradores o adorarão ao Pai, né, em espírito e em verdade. Então Jesus ele já introduz uma ideia. No capítulo 23, quando ele está lançando uma lamentação, é como se fosse sua despedida de Jerusalém. Ele vai dizer assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir-vos, como a galinha junta os seus pintinhos, né, embaixo de suas asas, e tu não o quisestes. Daí ele fala uma frase extremamente importante, né? Vossa casa vos ficará deserta. Então a gente deve comparar esta declaração com a primeira feita referente a esta casa, né? Êxodo capítulo 25, verso 8, que diz assim que e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vós. E agora Jesus ele está dizendo assim: esta casa ficará deserta. E há uma confirmação do céu para esta declaração de Jesus na ocasião de sua morte, quando Jesus está dando seus últimos suspiros de vida aqui neste mundo, né? Há um fato no santuário que é relatado no livro de Mateus também. O véu do templo que separava a parte santa do santíssimo se rasga. E o texto ele toma cuidado de trazer este detalhe: se rasga de alto a baixo. O que isso vai significar? Que é uma ação não humana, mas é uma ação divina. Está mostrando que aquele local que foi solicitado a sua construção pelo próprio Deus, que quando ele se transforma num santuário, o próprio Deus concede a Davi a planta, né, o projeto deste santuário. Agora Jesus disse: não seria mais neste local de adoração, em conversa com a samaritana. No seu lamento ele diz: a vossa casa vos ficará deserta. E agora o templo, ele então o véu, né, se rasga, mostrando que já não havia mais essa distinção de um lugar para a habitação de Deus aqui na terra. E a princípio isso poderia até nos entristecer, né? Ao mesmo tempo que no início me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vós, deveria ser motivo de alegria ao ser humano saber que Deus ele quer estar conosco apesar de nosso pecado, apesar de nossa imperfeição, apesar de nossas falhas. Mas quando ele solicita um local, ele vai apresentar junto a solução para isso. Isaías ele vai dizer, né, que a mão de Deus não está encolhida para não nos atender, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Mas com o santuário, os ensinos que estão envolvidos no santuário, Deus ele está apresentando diante de nós a solução para essa nossa dificuldade, que é o pecado. E agora poderíamos nos entristecer pensando: mas agora a casa ficaria deserta? Deus nos abandonará? Não, daí entra a beleza do texto de hoje, de Apocalipse, capítulo 2, verso 1, que diz assim, ó: o anjo da igreja de Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas e que anda. Perceba a beleza dessa palavra quando a gente pensa no Velho Testamento, né, naquilo que nós chamamos do Velho Testamento, desde os tempos de Moisés, que estava centralizado ali, onde o adorador tinha que se dirigir até aquele local. Agora, o texto está dizendo que Deus anda, Jesus anda ao nosso lado, junto de cada um de nós, né? E com isso, com esta informação, vem uma responsabilidade também, porque se você quer que, ou se eu quero, né, a mensagem está sendo trazida da palavra para nós, né? Então a palavra está dizendo a nós, né?
Se você quer, você deseja, né, que se você deseja que no seu ambiente de trabalho Jesus esteja lá, se você quer, se você deseja que no seu ambiente de escola, se no seu ambiente de vizinhos, de amigos, de parentes, nesses ambientes Jesus esteja lá, ele pode estar, desde que eu permita, né? Porque ele vai se manifestar através das minhas ações. O apóstolo Paulo, ele conseguiu compreender isso, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Que a gente possa permitir que Deus, ele ande conosco e ande através de nós, né? Que a nossa presença, veja a seriedade deste texto, a nossa presença pode significar ou não, isso depende de nós, a presença também de Deus em determinados ambientes. Que Deus nos abençoe para isso.